Pode começar, Brandon. Boa sorte. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Então, me chamo Breno Foquinin da Rosa e venho aqui nessa apresentação trazer um pouquinho sobre a metodologia de projeto de máquinas aplicado diretamente em um triturador de embalagens para o descarte consciente dessas embalagens aí que eram descartadas de formas erradas. O que acontece? Essa é uma solução de engenharia que vai proteger a marca dona das embalagens e também promover uma sustentabilidade no setor agroindustrial. Dentro de um processo do desenvolvimento, então, de um produto, a gente consegue ver três fases: uma fase pré, o próprio desenvolvimento, e um pós-desenvolvimento. Aplicado diretamente na engenharia, é voltado diretamente na parte do desenvolvimento, que vai estar acoplada a questão de projeto informacional, projeto conceitual e projeto detalhado. Essa é a parte onde um engenheiro, por exemplo, é responsável, que vai coletar dados, fazer análises, fazer a própria construção do quesito e solucionar o problema do cliente. Dentro da metodologia, então, de projeto de máquinas, é seguido um passo a passo para ficar cada vez mais fácil de conseguir ter um êxito final aí na nossa replicação, aplicação do produto. Então, partindo desde o levantamento das informações, verificação das necessidades, requisitos e também questão de mercado que o cliente está exigindo, conceitos diretamente do produto, identificar as funções que o cliente quer que aquele produto atinja, também verificar as análises e seleções de quesitos, por exemplo, pontos críticos a partir até de um DFMEA bottom-up, que vai ajudar a identificar pontos frágeis desse meu projeto e também outras soluções através de um brainstorm. Concretizar diretamente, então, o projeto, verificando tipos de fabricação, a operação, como que é a sua manutenção, a matriz de custos e também uma verificação da análise mesmo de engenharia se vai suportar os esforços aplicados. E, por fim, então, projeto detalhado, detalhando diretamente para a fabricação. Questão de vistas explodidas, desenhos técnicos, documentação e afins relacionados ao produto final. Diretamente ligado, então, ao trabalho, esse trabalho vem do quê? Esse triturador foi requisitado para a empresa Junior Acts, então, é um triturador que uma empresa terceirizada e queria solucionar problemas desse descarte de embalagens que eram vindos da sua produção. Então, o que estava ocorrendo? Estava ocorrendo uma reutilização dessas embalagens por terceiros, então, um tipo de pirataria dessa minha marca, além de gerar riscos ambientais, então contaminação do solo e também água, por causa dos resíduos aí do polímero, descarte errado, e também questões legais, já tinham processos judiciais em trâmite devido a esse uso errado, essa aplicação errada dessas embalagens, então com a marca errada. Então, dessa forma, para evitar isso, foi requisitado para Actus para desenvolver esse triturador. Dentro disso, aplique-se, então, assim, de forma técnica, a parte dessa metodologia do projeto de máquinas, que vai partir do análise dos 5 porquês. Então, o porquê de desenvolver esse projeto, desse triturador? Então, os pontos em destaque seriam o descarte de muitas embalagens durante a produção aí da empresa, também repasse dessa reciclagem para uma empresa terceirizada, a utilização inapropriada das embalagens, os riscos e problemas judiciais que podem estar ligados à marca da empresa, além também a causa principal de evitar que essas embalagens tenham uma utilidade após o uso certo, correto do produto. Dentro dos parâmetros, então, e requisitos que o cliente queria, então, a parte de exigências e desejos, então, nos bloquinhos azuis, a gente consegue identificar onde seriam as exigências desse meu cliente, o que ele queria, certo do projeto. Então, uso de múltiplas facas do corte, eixo com diâmetro de 50 milímetros, também funil de carregamento e de descarga, o material dos eixos, ele queria aço SAI 4140 por ter em estoque, a manutenção, ter uma manutenção facilitada desse produto, acoplamentos, uso de mancagem de deslizamento SKF também por ter
já em estoque da empresa, e também o uso de redutores específicos de forma para utilizar tanto um motor presente no estoque e também já interligado ao tipo do diâmetro do eixo que eles queriam. A partir disso, então, a gente consegue estruturar o diagrama FAST, que seria, então, uma estrutura entre os seus sistemas, subsistemas e componentes de cada subsistema desse meu produto. Dentro, então, do triturador de embalagem, a gente possui, então, subsistemas de transmissão, acoplamento, estrutura e fixação. Dentro da transmissão, a gente consegue linkar parte de motor, redutor, engrenagens e eixo. Acoplamento já seria mais interligados à parte de bancais, as facas e os espaçadores, por ser uma parte de união, né, encaixes desses elementos. A estrutura podia ser já interligada à parte de funil, os dois funis, tanto de carregamento e de descarga, os travamentos que são necessários ao externo desse meu triturador, e também os apoios aplicados diretamente na máquina. E a fixação, então, por elementos em si, seria a parte de porcos e parafusos, que é um dos mais utilizados dentro desse processo aí, até pela questão da facilidade de desmontagem e montagem para uma manutenção futura. Após verificar essas questões dos componentes, então a gente parte direto para análise top-down e bottom-up do meu DFMEA. Então, o DFMEA ele vai analisar os riscos que esse meu produto possui e também tentar solucionar, trazer essa solução aplicada. Então, através do DFMEA top-down, a gente consegue verificar o nível de severidade de todos os componentes desse triturador. A partir disso, foi destacado que motor, engrenagens e eixos possuíam o maior nível de severidade. Então, a partir disso, para se tornar uma forma mais facilitada para aplicar essa metodologia, selecione-se esses 3 elementos para fazer a verificação direta no critério do bottom-up. Então, dentro do bottom-up, vai ser verificada a parte de detectibilidade dessa falha e também o nível de ocorrência que pode acontecer, além de que tentar solucionar, trazer uma solução para esse determinado momento de falha que vai gerar, e com isso tentar reduzir a severidade. Nesse caso, aplicar diretamente ao motor que tem uma possível queima por sobreaquecimento ou travamento, então poderia ser relacionado um redimensionamento ou monitoramento da corrente que esse motor está recebendo. Então, conforme ele vai variando, se ocorrer um sobreaquecimento, então pode ser necessário uma substituição desse modelo de motor. Parte de engrenagens, o desgaste prematuro ou dos dentes ou a sua quebra pode ser então verificado através de um dimensionamento correto conforme a norma ANSI-AGMA 2101. Então, aplicada diretamente dentro da norma para verificar essa questão do engrenamento e se vai suportar aos esforços, aos torques aplicados. E, além disso, no eixo, a questão da ruptura por fadiga ou a sua flexão excessiva, que, então, diretamente aplicado para melhorar esse quesito, o uso do aço SAI 4140, que é um aço de maior propriedade, comparados com aços comuns, e também a validação através de simulações ou também questões de cálculos analíticos. Através do brainstorm, que foi comentado, que é uma tendência de verificar quais seriam as soluções e a melhor solução possível aplicada para esse produto. Então, o porquê de selecionar a questão de um triturador de eixos paralelos? Além de ser um pedido do cliente ser nesse estilo, porém, outras soluções que poderiam ser aplicadas, ela se destaca por quê? Através da segurança operacional, que vai ter, então, uma baixa rotação e um alto torque, porém, ela vai ter uma projeção menor das partículas se comparado, por exemplo, com um triturador de martelo, que pode estar emitindo essas partículas conforme vai fazendo o processo de trituração. Também, até além da eficiência de corte, que vai estar sendo aplicado um cisalhamento uniforme entre essas facas e os espaçadores de facas, a questão também da manutenção simplificada, comparado com outros tipos de trituradores, a manutenção fica fácil, além de que, quesito de fabricação e montagens, os recursos podem ser utilizados próprios
de dentro da empresa que contratou, além do que o uso aí também do aço aplicado diretamente do eixo. Então, outros produtos poderiam não atender esse requisito conforme o cliente queria. Então, a partir disso, a seleção do modelo de eixos paralelos de triturador é de melhor valia. Então, dentro do detalhamento do projeto, aqui dá para a gente visualizar um pouquinho de como ficou, assim, um template geral desse projeto. Então, podendo verificar questões tanto do posicionamento do motor, questões do funil, a parte estrutural em si externa, a união e fixação a partir de parafusos já interligado para manutenção facilitada. Então, a questão de motorização, motor elétrico de 4 cavalos de potência, que é o que eles possuíam em estoque. A sua segurança aplicada diretamente com um funil alto, projetado para impedir o acesso do operador. Um ponto de destaque que vale ressaltar é que o operador possuía mais de 2 metros de altura. Então, era necessário um funil de alta espessura, questão para evitar que ele colocasse o braço dentro do funil e atingisse as facas enquanto o triturador estivesse funcionando. Então, a câmara de corte possuindo também, então, os eixos de 50 milímetros de diâmetro, perfil hexagonal para encaixar as facas e as facas intercaladas. Além de uma estrutura, então, as chapas externas e de chapas de carbono aí, normalmente do aço sai 1020 ou aço 1045, por ser aços fáceis de serem encontrados no mercado e de baixo custo. Dentro da análise de elementos finitos, então, foi verificada a questão do eixo, como que esse eixo ia se comportar através do torque recebido do motor. Então, aplicando uma malha tetraédrica e com refinamento de 3 milímetros por elemento, a gente consegue, com um torque de 29,3 Nm, que é o que vem calculado do motor diretamente, aplicado na engrenagem que está acoplada nesse eixo. Então, esse resultado comparado, integrando com um aço SAI 4140 e o método analítico, a gente consegue ter uma margem de erro de comparação entre os dois métodos de menos de 5%. Então, uma tensão de cisalhamento desse eixo aí, chegando em torno de 1,24 megapascal, sendo bem inferior ao que seria o seu limite de escoamento, por exemplo, aí chegando até 500 megapascal. Então, dessa forma, esse diâmetro de eixo com essa característica do material iria se comportar corretamente e não sofreria nenhum dano aplicado aí diretamente do produto. Os processos de fabricação e os materiais aplicados então no triturador, a gente consegue destacar a parte dos cortes a laser, da chapariz, são diversas chapas, diversos moldes que precisavam ser recortados, então, dessa forma, o corte a laser melhora essa precisão, tanto das facas e quanto de encaixes necessários da estrutura. A usinagem vai estar interligada no eixo diretamente, então, principalmente na parte de fresamento da seção hexagonal para encaixar as facas, então, que seria necessário uma usinagem mais detalhada. E a soldagem, uma soldagem poderia ser uma soldagem mais simples, com o uso de eletrodo revestido mesmo, nas chapariz, então, de aço 1020 ou 1045. Então, chapas foram requisitadas também questões de uso de chapas mais finas, tanto para a questão das facas, chapas de 1/4 de polegada, e a parte mais estrutural, chapas de meia polegada, conforme a empresa requisitou. Dentro da segurança operacional, então, a questão dos funis ajudam a impedir esse alcance do operador nas facas durante o funcionamento. Um sistema elétrico, então, que vai estar acoplado nesse triturador, que vai facilitar a parte de manutenção, então, aplicando uma parada de emergência, fazendo que não ocorra a ligação desse sistema mecânico durante uma manutenção e ocorrer algum risco, algum perigo para o operador. Além do que a facilidade para o carregamento no Big Bag, no final do processo. Então, na parte de baixo, com o funil de carregamento, então fica fácil para acoplamento e carregamento desse Big Bag com os produtos já triturados. A viabilidade econômica, ela vai diretamente
interligada na questão dos requisitos do cliente. Isso é uma parte interessante, porque fazendo o apanhado geral desse produto, para realizar a fabricação e a compra de peças, seriam em torno de até quase 31 mil reais. Porém, o maior gasto seria aplicado diretamente no motor. Pode ver que o motor quase aí contempla 50% do valor de todo o montante, então, do triturador. Nesse caso, a empresa possuindo esse triturador iria reduzir esse custo aí pela metade do preço, basicamente. Então, um produto que seria mais de 31 mil reais, reduziria até aí em torno de 15, 16 mil reais. Então, melhorando aí essa questão de custo-benefício de fabricação. Então, essa motorização, que seria de maior investimento, vai ser delimitada para o recurso já interno da empresa. A estrutura, então, otimizada com o aço comercial, por não ser requisitado por esforços assim exorbitantes. E a manutenção de baixo custo, então, com peças aí encontradas no dia a dia no mercado industrial. Então, facilitando a aplicação e fabricação diretamente do triturador. Dentro das conclusões, então, e objetivos atingidos dentro da proposta de aplicação dessa metodologia, então, seria essa proteção da marca, então, essa trituração seria efetiva, impedindo a reutilização das embalagens, uma confiabilidade técnica, então, validando tanto os cálculos analíticos e a simulação do eixo SAE 4140, a viabilidade da manufatura, então, projeto que pode ser executado com recursos internos do cliente, uma segurança diretamente aplicada atendendo esses requisitos de proteção do operador. E, além disso, a parte de melhorias que podem ser aplicadas dentro desse projeto podem ser, então, a parte de automação, então, o sistema elétrico, juntamente com sistemas de sensores de emergência, para, é claro, aumentar cada vez mais a segurança do operador, o monitoramento das desgastes encontrados nas facas ao longo do tempo, será necessário verificar como que está a fiação dessas facas. Então, tem esse monitoramento de como está sendo triturado e como que está ficando esse produto final. Então, vai ter um prazo necessário de uma manutenção maior dentro desse triturador, além do que uma robustez, então, para a estrutura final de aplicação desse meu triturador, diretamente aplicado na questão de dados reais. Então, verificar dimensão, massa, tudo mais, buscando, então, menor custo e uma aplicação de bons resultados no produto final. O trabalho seria nesse sentido, aplicado, então, um sistema visualizado na prática, porém, diretamente interligado num sistema técnico da metodologia. Então, a metodologia aplicada dentro de um produto real, produto encontrado aí que nesse tempo foi fabricado e produzido dentro da Actis. Agradeço pela atenção dos professores e fico aberto a qualquer questionamento. Muito obrigado.